Com os olhos secos contra este medo da nossa África, que herdamos dos massacres e mentiras, nós voltamos África, estrelas de brilho irresistível. Com a palavra escrita nos olhos secos. Liberdade. Agostinho Neto, poeta, médico e primeiro presidente da Angola. Com o reconhecimento internacional da independência angolana, parecia que os problemas estariam resolvidos, mas não foi bem assim. Os movimentos que também lutaram pela independência, como o FLNA e UNITA, passaram a disputar um espaço no país recém-liberto da colonização. O MPLA contou inclusive com o apoio de forças militares cubanas para derrotar os opositores, que contavam inclusive com o apoio de militares sul-africanos, que à época, é importante lembrar, viviam sob regime do apartheid, sistema que segregava, separava pessoas negras no país em que eram maioria. Agostinho Neto, como presidente de Angola, declarou o país como uma república popular com inspiração marxista-leninista, aos moldes do que se via em nações pertencentes à União Soviética, como a Iugoslávia, por exemplo, com apenas um único partido político, fator que desencadeou uma longa guerra civil que só teve fim em 2002. Angola era uma nação promissora economicamente por riquezas naturais como petróleo, diamante e produtos agrícolas que poderiam elevar rapidamente o país ao posto de uma poderosa nação africana. Mas a saída repentina dos colonos portugueses ao fim da colonização, boicotes promovidos por opositores e a falta de mão de obra especializada para tocar os aparelhos tecnológicos instalados trouxeram dificuldades para o país recém-independente. O analfabetismo era gritante no país, sobretudo por causa da política colonial portuguesa que dificultava o acesso dos angolanos ao sistema educacional. Agostinho Neto desenvolveu uma política nacional de alfabetização para recuperar os anos perdidos pela colonização. No entanto, os conflitos internos, sobretudo a guerra civil instalada ainda nos primeiros anos de independência entre o MPLA, UNITA e FLNA, para citar os principais rivais do governo, desestabilizou completamente a chance de erguer o país no período pós-independência. Há uma forte caminhada em direção ao socialismo durante as décadas seguintes à independência. O governo fortaleceu as empresas estatais, como a petrolífera Sonangol e empresas de extração de diamantes, que durante muito tempo estiveram sob controle total dos portugueses. Agostinho Neto faleceu em 1979 e em seu lugar assumiu o então ministro do Planejamento José Eduardo dos Santos, que governou o país entre 1979 a 2017. Portanto, o novo presidente governou durante um longo período, no qual a Angola passou por diversas transformações políticas, econômicas e sociais. A guerra civil, que deixou milhares de mortos, mutilados, desabrigados e órfãos, só teve fim definitivo em 2002. Mas o processo de pacificação passou por mudanças no governo, que antes do fim da guerra civil abandonou a ideologia marxista-leninista e passou a adotar uma economia de mercado. Até porque a União Soviética, grande aliada, havia colapsado em 1991, o que enfraqueceu países socialistas menores, como Angola e Cuba, por exemplo. Em 1991, o governo angolano instalou um sistema multipartidário, abriu a economia, como acabamos de falar, e se aproximou dos Estados Unidos, e no ano seguinte ocorreram eleições gerais no país. O MPLA, sob a candidatura de José Eduardo dos Santos, saiu vencedor na disputa contra a UNITA de Jonas Savimbi, histórico líder opositor que acusou fraudes e afirmou que a ONU não acompanhou devidamente o processo. Além do mais, a UNITA acusou de que houve o impedimento de aproximadamente 500 mil de eleitores da UNITA de poderem participar das eleições. Este período triste da história angolana foi relatado também na literatura de escritores angolanos como José Eduardo Agualusa, Pepe Tela e Ondijak.
só para citar alguns. A Guerra Civil teve um fim definitivo em 2002, diante do enfraquecimento da UNITA, que perdeu seu grande líder, Jonas Savimbi, morto em combate no dia 22 de fevereiro de 2002 na província de Mosco. Os anos seguintes foram de reconstrução, recuperação da economia e de sucessivas eleições em que apenas o MPLA saiu vencedor. As acusações de fraudes permanecem até hoje, porém, existem representantes políticos de partidos opositores eleitos no parlamento, mesmo que sejam minoria. E enquanto esse vídeo é lançado, o presidente da Angola é João Lourenço, do MPLA, é claro. Angola é hoje uma das maiores economias do continente africano. As músicas, filmes e novelas brasileiras são muito populares no país, cujo respeito pelo Brasil é muito grande. O povo angolano possui uma relação muito próxima com a cultura popular brasileira, mas ainda não é possível dizer o mesmo em relação ao Brasil, que apesar de ter a maior parcela da nossa formação cultural originalmente vinda de países como a Angola, esse reconhecimento por parte dos brasileiros não é tão óbvio como deveria ser. O gênero musical conhecido como kuduro, original de Angola, é relativamente conhecido no Brasil. Água Lusa, Ondjak e Pepetela são os escritores angolanos mais conhecidos por aqui. Existe um voo que parte direto de São Paulo para Luanda, e enfim, existem laços fortes entre Angola e o Brasil. Porém, o lado angolano é quem mais fortalece essa ligação, apesar de sermos nós, os brasileiros, que herdamos de lá a maior parte do que hoje chamamos de brasilidade. Este humilde canal no YouTube só existe porque foi o amor pela história de Angola que despertou o desejo do roteirista em conhecer a história africana e compartilhar todos os seus aprendizados. E da minha parte, como editor e parte criativa aqui, eu também falo que foi esse interesse que também despertou a minha curiosidade e que me mantém aqui editando os vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por todos vocês terem assistido esse vídeo. Nossas redes sociais estão na descrição. Curte, compartilha, comenta e se inscreve. Mas se você gostou e quer nos ajudar a crescer e alcançar 300 inscritos, se inscreva e também deixe o seu like triplo. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!